Você às vezes se sente perdido e sem saber como educar o seu filho? Então esse vídeo é para você. Eu quero te contar um segredo. Existem várias regras que, se colocadas em práticas, você pode ter um filho que não se perde no caminho e que é obediente. Eu sou a Thaís Reis, psicóloga, e eu quero te ajudar na educação dos teus filhos. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 8 dicas incríveis para vocês terem filhos obedientes. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, ativar também o sininho para que você seja avisado toda vez que um novo vídeo meu sair no ar. Toda semana eu trago novos conteúdos que eu tenho certeza que vai te ajudar. Você sabia que nós pais também precisamos de regras para educar os nossos filhos? Se nós não tivermos princípios básicos, temos grande chance de nos perdermos no caminho da educação. Então é importante você ter uma luz ali, uma direção, para que você saiba qual caminho andar. E os princípios, eles são como faróis, que iluminam ali o nosso caminho, fazendo a gente saber qual a decisão correta, qual a forma correta de educar os filhos. E pensando nisso, eu separei essas 8 incríveis dicas que eu tenho certeza que vai te ajudar. Vamos aprender? Primeira dica, lembre-se dos 3 R's. Mas que R's são esses, Thaís? Primeiro R, relacionamento. Segundo R, relacionamento. Terceiro R, relacionamento. Ter um bom relacionamento com o seu filho vai facilitar você discipliná-lo. Quando nós temos um vínculo com os nossos filhos, nós temos mais intimidade, nós os conhecemos melhor e, consequentemente, nós conseguimos discipliná-los e educá-los da forma correta. Eu vejo muito pai e mãe que educam os filhos na base do medo, passam medo nos filhos para que eles os obedeçam, e isso é errado. Porque os pais pensam que os filhos vão ser crianças para sempre? Não vão. Eles vão crescer um dia e vão deixar de ter medo. Então, o meu conselho para você é que você eduque o seu filho com muito relacionamento. Se você tiver um bom relacionamento, um relacionamento sólido com o seu filho, vai ficar muito mais fácil discipliná-lo. Lembre-se, disciplina tem tudo a ver com a qualidade do relacionamento. Segunda dica, amar é fácil, gostar é difícil. A maioria das crianças se sentem amadas pelos pais, mesmo aquelas que foram espancadas ou abandonadas. Mas eu não posso dizer o mesmo sobre gostar, pois muitas crianças não se sentem gostadas pelos pais. É estranho falar isso, né? Mas é a pura verdade. Muitos pais, eles não demonstram que gostam de estar com os filhos, eles preferem fazer outras atividades. Eles não deixam de amar os filhos, mas eles não gostam de estar junto com os filhos. E os filhos percebem isso. Eles precisam se sentir gostados. Então é importante nós mantermos um tempo ali de qualidade com os nossos filhos. Esses dias eu vi uma frase que diz o seguinte: eu amo ser mãe, mas odeio a maternidade. É uma frase pesada, né? Mas infelizmente muitos pais, muitas mães agem dessa maneira. Eles amam os filhos, mas eles detestam ter que cuidar, ter que dar carinho, dar atenção, ter que ficar junto com os filhos. Então, esse é o meu conselho para você. Procure ter um tempo de qualidade com o seu filho, demonstrar que você gosta de estar junto com ele. Lembre sempre que quando a gente tem um bom relacionamento com os filhos, fica muito mais fácil discipliná-los. Terceira dica, crianças são como tubarões famintos. As crianças, elas são famintas por atenção. Assim como os tubarões, eles ficam descontrolados, desobedientes, impulsivos quando eles estão com fome, as crianças também ficam dessa forma quando elas querem a nossa atenção. Então, eu tenho certeza que vocês não vão querer um tubarão desse aí na sua casa, né? Então, meu conselho para você é: dê muita atenção para o seu filho, que tudo ficará mais calmo. Coloque em prática para você ver. Quarta dica: alimente o bom e ignore o ruim.
Nós pais temos que aprender essa lição. É uma lição muito simples, mas que muitos pais perdem esse princípio ao longo do caminho. Então, todo comportamento bom do seu filho, você deve alimentá-lo. Todo comportamento ruim, você deve ignorá-lo. Por quê? Tudo aquilo que a gente alimenta vai crescer forte e saudável. Tudo aquilo que a gente ignora, ele vai estagnando até desaparecer. Da mesma forma, é o comportamento. Então, se o seu filho fizer algo de bom, elogie, valorize, mostre que aquilo é bom, que deve ser repetido. Já quando ele fizer algo que não é bom, você deve ignorar, dar o mais frio dos gelos, para que ele entenda que aquilo não é legal e que não deve ser repetido, ok? Então, lembre-se sempre, alimente o bom comportamento e ignore o ruim. Quinta dica: crianças precisam de limites. Então eu gosto sempre de comparar limites com cercas. As crianças precisam de cercas para que elas se sintam protegidas. Um mundo sem limites é um lugar assustador e perigoso para as crianças. Então nós temos sim que colocar limites, cercas nos nossos filhos. Existem todo tipo de criança. Existem crianças que só de saber que tem uma cerca ali, ela não vai nem chegar perto. Mas existem outras crianças que vão bater na cerca várias vezes até elas aprenderem a lição. Mas todas as crianças precisam de cercas, de limites. Então seja um pai ou uma mãe que coloque regras e limites nos seus filhos, ok? Sexta dica: seja consistente. Ser consistente é você manter todos os dias os seus princípios e as suas regras. Vou dar um exemplo. Certos dias você fala para o seu filho que ele precisa lavar as mãos antes do jantar. Já em outros dias você fala, não precisa lavar as mãos não. O seu filho vai ficar confuso, ele não vai entender qual é a regra. Será que eu preciso ou será que eu não preciso lavar a mão antes do jantar? Ele vai ficar confuso. Já a consistência, ela não gera confusão. Quando você é consistente naquela regra, naquele princípio, o seu filho vai ter a clareza, a certeza que aquilo é uma regra que deve ser seguida. Então, nós pais, nós temos que ser consistentes nas regras que nós estabelecemos aos filhos. Se você disse que não pode aquilo, todos os dias não pode. Se você disse que pode, todo dia pode. Então nós temos que saber quais são as regras e deixar clara para os nossos filhos, porque dessa forma eles não irão ficar confusos, eles irão ficar com clareza, saber certinho o que eles devem fazer. E se em algum momento eles pensarem em fazer algo errado, eles vão pensar muito bem antes de agir daquela maneira, porque eles sabem quais são as consequências. Então você pai, você mãe, vai ficar mais tranquilo, sabendo que o seu filho tem grandes chances de escolher aquilo que é certo, porque você foi claro nas regras, ok? Sétima dica: não leve desaforo para casa. Muitos pais, infelizmente, deixam os filhos falarem de forma grosseiras com eles. Isso é inaceitável. Nós não devemos aceitar que os nossos filhos nos tratem com desrespeito. Nós somos autoridade instituída por Deus sobre a vida deles. Então você, pai, tem que fazer ser essa autoridade. Eu não estou dizendo para você ser como um ditador cruel, que vai impedir qualquer discordância, que não vai aceitar nenhuma conversa. Não estou dizendo isso. Discordâncias são normais. Os filhos pensam diferente da gente. Então isso faz parte do processo. Nós podemos conversar. O que não é aceitável é o desrespeito. Isso é inaceitável. Você não deve aceitar o seu filho te tratar de forma desrespeitosa. Então nós pais temos que deixar claro para os nossos filhos que eles têm que nos respeitar, ok? Oitava e última dica: todo comportamento é comunicação. Nós pais temos que entender que os nossos filhos, principalmente os pequenos, eles ainda não sabem se comunicar verbalmente. Eles às vezes não têm um conhecimento de palavras tão rico. Então eles usam o comportamento para expressar o que eles estão sentindo. Por isso nós pais temos que procurar entender o porquê que o nosso filho está agindo com aquele comportamento.
O que ele quer transmitir com esse comportamento? Quando nós conseguimos entender qual é o motivo do comportamento, na maioria das vezes nós já resolvemos 75% da solução do problema. Fica muito mais fácil você educar, você disciplinar o seu filho, ok? Então peço para você que siga esse conselho. Procure entender sempre o que o comportamento do seu filho quer dizer, porque assim vai ficar muito mais fácil você discipliná-lo e ele ser obediente, ok? E aí, pessoal, vocês gostaram das dicas? Espero que sim! Eu quero pedir para vocês colocarem em prática de verdade. Se for preciso, escreva num papel, dica por dica, para você não se esquecer e colocar em prática com o seu filho. Eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil você discipliná-lo. Aqui em casa eu sigo essas dicas e tem dado muito certo. Então, por isso que eu quis compartilhar com vocês. E eu peço também que vocês compartilhem com mais pais, mais mães esse vídeo, para que eles também sejam abençoados. E se você ainda não me segue aqui no YouTube, me segue lá, ativa o sininho, que toda semana eu trago novos vídeos como esse, que eu tenho certeza que vai te abençoar, tá bom? Um beijo e até mais!